Você olha em volta e se pergunta por que os ricos continuam ficando mais ricos enquanto você luta por migalhas. Porque, não importa o quão duro você trabalhe, você ainda está acorrentado a contas, dívidas e sobrevivência. Parece injusto, não parece? Mas aqui está a verdade. A maioria nunca ousará dizer: o dinheiro não obedece à justiça. O dinheiro obedece ao poder. E o poder é sempre tomado, nunca dado. É por isso que você continua quebrado. Porque você ainda acredita em seguir as regras, em esperar a sua vez, em esperar que alguém recompense seu esforço. Mas os ricos, eles não esperam, eles não esperam. Eles arquitetam a riqueza dobrando as pessoas, os sistemas e até mesmo a realidade à sua vontade. E se você não entender os frios princípios maquiavélicos por trás desse jogo, você será sempre uma presa, um servo do império de outra pessoa. O que estou prestes a compartilhar não é fluff motivacional. Não é mais um conto de fadas de eu trabalhe mais, economize mais. Este é um conhecimento perigoso, até mesmo proibido. O tipo de conhecimento que o tornará elegível, intocável, imparável na busca pela riqueza. Se você o dominar, nunca mais será comum. A maioria das pessoas pensa que a riqueza é sobre inteligência, sobre sorte ou sobre talento. Mas essas são ilusões. Se fossem verdadeiras, gênios não morreriam pobres e trabalhadores esforçados não se afogariam em dívidas. Riqueza não é sobre habilidade bruta. É sobre estratégia. Fria estratégia tática maquiavélica. Niccolo Machiavelli uma vez escreveu: os homens esquecem mais facilmente a morte de seu pai do que a perda de seu patrimônio. Em outras palavras, o dinheiro atinge mais fundo do que o sangue. Riqueza é sobrevivência. É status. É poder. E aqueles que a controlam controlam os outros. A primeira coisa que você deve entender é esta: o dinheiro não é neutro. É uma arma. Nas mãos dos fracos, ele escapa. Nas mãos dos fortes, ele se multiplica. E esta arma é dada apenas àqueles que conseguem se desvincular de ilusões infantis. É aí que você começa, quebrando sua antiga identidade. Você para de pensar como uma vítima das circunstâncias. E você começa a observar. Porque a verdade é que a maioria das pessoas é cega. Elas são previsíveis. Elas são emocionais. Elas não veem como estão sendo manipuladas no jogo do dinheiro. Mas quando você abre os olhos, quando você observa em vez de reagir, você começa a ver como a riqueza é realmente construída. Olhe para o homem comum. Ele trabalha duro. Ele economiza centavos. Ele segue as regras. E, no entanto, sua vida é uma gaiola. Seu trabalho enriquecendo outra pessoa. Por quê? Porque ele acredita no esforço, não na alavancagem. Ele acredita na justiça, não na manipulação. Ele acredita nas aparências, não no poder. Essa cegueira é exatamente porque ele continua quebrado. E aqui está a primeira lei: use o silêncio como arma. A maioria das pessoas persegue a riqueza falando, implorando, provando-se. Elas mostram seu desespero como um fedor. Mas o silêncio é pressão. O silêncio faz com que os outros se revelem. Na negociação, nos negócios, nas oportunidades, aquele que consegue permanecer calado dobra o outro lado. Porque os humanos odeiam o silêncio. Eles se apressam em preenchê-lo, muitas vezes com concessões, segredos ou fraquezas. Os ricos entendem isso. É por isso que eles estão calmos em salas onde todos os outros estão frenéticos. Eles não perseguem. Eles deixam os outros sangrarem informações e depois atacam. O silêncio o transforma de presa em predador. Mas o silêncio sozinho não o salvará. Porque mesmo que você fique quieto, se suas reações forem previsíveis, você ainda pode ser controlado. É aí que entra o próximo princípio. Veja bem, a maioria das pessoas usa suas emoções no rosto. Elas transmitem medo, ganância, insegurança como um sinal de rádio. E os predadores captam isso instantaneamente. É por isso que os ricos manipulam mercados, funcionários e até amigos. Porque eles conseguem ler as reações mais rápido do que o homem comum consegue pensar.
Se você quer parar de ficar quebrado, você deve se tornar elegível, como um fantasma. Ninguém pode sentir seu próximo movimento. Quando você remove os sinais emocionais, quando você domina a quietude, você para de ser um peão no tabuleiro de outra pessoa. Você se torna aquele que move as peças. Pense nisso. Um homem que não pode ser lido não pode ser previsto. Um homem que não pode ser previsto não pode ser controlado. Esse homem é perigoso. Esse homem não pode ser aprisionado por publicidade, pressão dos pares ou tendências. Esse homem economiza dinheiro quando os outros gastam, ataca quando os outros hesitam e se retira quando os outros se apressam. É assim que os impérios são construídos. Não seguindo a multidão, mas estando acima dela. Observando, esperando, atacando com precisão. Mas aqui está o que você precisa perceber. Toda vez que você segue um impulso, toda vez que você reage emocionalmente ao medo ou à ganância, você sangra poder. E toda vez que você sangra poder, alguém mais rico do que você se fortalece. Porque o dinheiro está sempre em movimento. Se está deixando suas mãos, está alimentando o arsenal de guerra de outra pessoa. E isso leva a outra lei de paciência do predador. Pessoas comuns são impulsivas. Elas perseguem tendências, apostam em hype, se apressam para ficar ricas rapidamente. E em sua impaciência, elas se tornam presas para aqueles que esperam. Os ricos esperam. Eles se movem lentamente, estrategicamente. Como um leão esperando na grama alta, eles não desperdiçam energia. Eles esperam o momento perfeito. Quando o medo agarra o rebanho, e então eles atacam. Essa paciência é porque eles compram quando os outros entram em pânico. Porque eles seguram quando os outros vendem, porque eles se expandem quando os outros recuam. Sua paciência é uma arma. E se você aprender, você parará de jogar dinheiro fora com impulsos e começará a capturar oportunidades que os outros perdem. Mas a paciência requer disciplina. E disciplina é exatamente o que mantém a maioria das pessoas pobre. Elas querem conforto. Elas querem facilidade. Elas querem o golpe de dopamina do gasto, em vez da fria satisfação do controle. É por isso que os poucos que dominam a paciência, o silêncio e a elegibilidade sobem ao topo, enquanto o resto permanece acorrentado aos seus salários. E aqui está a verdade mais sombria de todas. A maioria das pessoas nunca escapará. Elas são muito emocionais, muito reativas, muito cegas para jogar este jogo. Elas viverão como presas até morrerem. Mas você não precisa. Porque se você levar estas leis a sério, se você se desvincular das ilusões, usar o silêncio como arma, se tornar elegível e dominar a paciência do predador, você para de ser comum, você para de estar quebrado, você começa a se tornar intocável. E quanto mais fundo formos, mais você verá que a riqueza não é ganha, ela é tomada. Você já viu as primeiras rachaduras na ilusão. O silêncio dobra as pessoas. A ilegibilidade o protege. A paciência transforma o desespero em timing. Mas se você parar por aí, você está apenas semi-formado. Porque o dinheiro não é apenas sobre se proteger. É sobre transformar os outros em seu recurso. E é aqui que o verdadeiro jogo começa. A maioria das pessoas pensa que a riqueza é criada pelo esforço. Elas imaginam que os ricos trabalham mais ou de forma mais inteligente. Essa é apenas uma verdade superficial. A verdadeira riqueza é construída pelo posicionamento. Por estar de tal forma que os esforços de outras pessoas fluam para você sem que elas sequer percebam. Pense no seu trabalho. Você trabalha, você se esforça, você sua, e seu salário é uma fração do valor que você realmente produz. O resto flui silenciosamente para cima, para as mãos do seu empregador. Por quê? Porque eles estão posicionados acima de você. Eles não precisam trabalhar mais. Eles só precisam que você trabalhe. Esta é a lei da alavancagem. Machiavelli uma vez observou que o povo é por natureza inconstante. É fácil persuadi-los de algo, mas difícil mantê-los nessa persuasão. O que isso significa para o dinheiro? Significa que o esforço, a lealdade, até mesmo a obediência das pessoas é instável.
Mas quando você controla o sistema, quando você cria a posição onde o trabalho delas deve passar por você, a instabilidade delas não importa. Você continua ficando mais rico enquanto elas permanecem presas. A alavancagem é porque um senhorio enriquece enquanto centenas de inquilinos pagam aluguel até morrerem. A alavancagem é porque um investidor enriquece enquanto milhares apostam e perdem. A alavancagem é porque uma corporação extrai bilhões de milhões de clientes que continuam comprando mesmo quando reclamam. E aqui está a parte fria. A maioria das pessoas nunca pensa em alavancagem. Elas pensam em ganhar. Elas vendem seu tempo. Elas vendem seu trabalho. E ao fazê-lo, elas vendem sua vida. É por isso que elas continuam quebradas. Porque elas negociam na única moeda que não se multiplica, horas. Mas os poucos que dominam a alavancagem, eles param de negociar horas e começam a negociar sistemas. Eles criam posições onde tempo, dinheiro e energia fluem em direção a eles. Eles param de ser trabalhadores e começam a ser caçadores que montam armadilhas. Ainda assim, até mesmo a alavancagem pode entrar em colapso se você não tiver controle. Porque o rebanho, as massas são inconstantes. Elas mudam de ideia, de tendências, de lealdades. E se você não as ancorar, você perde o controle. É por isso que você deve aprender a lei da narrativa. A riqueza não flui para o melhor produto. Não flui para o trabalhador mais esforçado. Ela flui para a melhor história. Humanos são criaturas irracionais. Eles seguem a crença mais do que a lógica. E aqueles que moldam a narrativa controlam a direção do dinheiro. É por isso que as religiões constroem impérios. Porque as marcas se tornam cultos. Porque os políticos comandam milhões de dólares apenas com palavras. Eles dominaram a arte da narrativa, de moldar a lente através da qual as massas veem a realidade. E aqui está o segredo. A narrativa não precisa ser verdadeira. Ela só precisa ser acreditada. Uma vez que as pessoas aceitem sua história, elas lhe darão seu dinheiro, sua lealdade, seu trabalho, às vezes até suas vidas. Pessoas comuns resistem a essa ideia. Elas acreditam que a verdade e a justiça movem o mundo. Mas olhe em volta. Mentiras que são repetidas em voz alta se tornam realidade. Aparências que são cuidadosamente criadas se tornam verdade. E o homem que rejeita a narrativa como manipulação permanece quebrado. Porque ele não entende que o dinheiro sempre segue a crença, não a realidade. Silêncio, ilegibilidade, paciência, alavancagem, narrativa. Você já vê o padrão? Cada princípio dobra a fraqueza humana em seu poder. Cada passo o afasta ainda mais do rebanho e o aproxima da irmandade dos predadores. Mas aqui está algo mais sombrio que você deve encarar. A riqueza exige sacrifício. Não de sangue, mas de conforto. Porque o caminho do predador é solitário. Você não pode se entregar a todo impulso, a toda distração, a todo desejo. É isso que mantém os outros fracos. Sua necessidade de conforto constante. Os ricos não são moles. Eles parecem indulgentes, mas sob a superfície, são disciplinados. Eles controlam a si mesmos antes de controlarem os outros. Machiavelli advertiu que um príncipe deve, às vezes, agir contra a misericórdia, a fé e até mesmo a humanidade para preservar seu poder. E se você quiser se elevar acima da pobreza, você deve aprender o mesmo. Como sacrificar a ilusão da moralidade pela realidade do controle. É por isso que você continua quebrado. Você se agarra ao conforto, à justiça, às aparências. Mas os ricos não. Eles abraçam o desconforto quando isso lhes serve. Eles dobram a moralidade quando isso os beneficia. Eles criam aparências quando isso os protege. Essa flexibilidade é porque eles se elevam enquanto os outros afundam. Mas lembre-se, todo princípio tem uma sombra. O silêncio pode se transformar em isolamento. A ilegibilidade pode se tornar paranoia. A paciência pode apodrecer na inação. A alavancagem pode entrar em colapso sem disciplina. A narrativa pode sair pela culatra se exposta. É por isso que os ricos parecem calmos.
Porque eles aprenderam a caminhar no fio da navalha. Eles equilibram a crueldade com o controle, sempre ficando um passo à frente do colapso. E enquanto você fica aí sentado pensando que a riqueza é sobre trabalhar mais, eles estão se movendo invisivelmente. Eles estão puxando cordas. Eles estão armando armadilhas que você nem sequer vê. Quando você reage, já é tarde demais. Mas não para você. Não se você continuar neste caminho. Porque você já está tirando as ilusões. Você já está se tornando mais duro, mais frio, mais estratégico. E uma vez que você abrace totalmente a mentalidade do predador, você perceberá que o dinheiro não flui para aqueles que o merecem. Ele flui para aqueles que o tomam. E o ato de tomar nunca é barulhento, nunca é óbvio. É silencioso. É calculado. É como um fantasma. É para onde você está indo. Em direção à evolução final. A esta altura, você está começando a sentir isso. A mudança. O mundo não parece mais o mesmo. Você vê pessoas falando, implorando, comprando, reagindo, e tudo o que você nota é fraqueza. Elas nem sequer percebem que estão sendo drenadas, colhidas e manipuladas. Você sim. Você saiu do rebanho. Mas para realmente cruzar, você deve entender mais do que silêncio, ilegibilidade, paciência, alavancagem e narrativa. Estes são os fundamentos. A verdadeira transformação acontece quando você os afia em armas e as maneja impiedosamente. Porque a riqueza é guerra. Não um jogo justo, não uma disputa moral, uma guerra. E na guerra, hesitar é a morte. Vamos aprofundar. Há uma razão pela qual os pobres se agarram a empregos enquanto os ricos constroem impérios. Não é apenas alavancagem. É a lei da substituição. Os fracos sempre substituem o trabalho pelo poder. Eles pensam, se eu apenas trabalhar mais, eu vou ganhar mais. Mas o trabalho duro sozinho é a moeda de um tolo. Os ricos substituem de forma diferente. Eles trocam ideias por trabalho, influência por ação, percepção por realidade. Considere isto. Um homem cava uma vala por um dia. Ele ganha um salário. Outro homem organiza 10 homens para cavar 10 valas. Ele ganha 10 vezes mais e nunca toca em uma pá. Quem é mais esperto? Aquele que sua ou aquele que substitui? Machiavelli advertiu os governantes para nunca confiarem apenas em seus próprios braços, mas para usarem os outros sempre que possível. A riqueza segue a mesma regra. Se você está sempre substituindo tempo por dinheiro, você sempre ficará quebrado. Mas se você substitui a percepção pelo valor, ideias por trabalho, a energia dos outros para o seu ganho, o dinheiro fluirá para você infinitamente. Esta é a verdade desconfortável. Os ricos não trabalham mais. Eles fazem os outros trabalharem mais por eles. Mas a substituição não é suficiente sem outra arma. A lei da ilusão. As pessoas não compram o que algo é. Elas compram o que acreditam que é. É por isso que um diamante, essencialmente uma rocha, comanda fortunas. Porque as marcas transformam tecido comum em luxo. Porque o papel moeda, embora sem valor por si só, detém o poder das nações? O dinheiro segue a ilusão. E os mestres da ilusão são aqueles que enriquecem. Eles não vendem a realidade. Eles vendem a história envolta nela. É por isso que alguns homens vendem cursos sobre como ficar ricos sem nunca serem ricos eles próprios. E eles ainda lucram. É por isso que indústrias inteiras prosperam na criação de desejo por coisas que ninguém realmente precisa. A ilusão cria demanda e a demanda cria riqueza. Se você rejeita a ilusão porque pensa que é desonesta, você já perdeu. Porque o mundo não recompensa a honestidade. Ele recompensa o domínio das aparências. Até o próprio Machiavelli declarou: todos veem o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Aparências são poder. Ilusões são moeda. E o homem que as comanda comanda a riqueza. Agora, ouça com atenção, porque aqui reside um dos princípios mais perigosos, a lei da exploração.
A maioria das pessoas se retrai diante desta palavra. Elas imaginam crueldade, injustiça, maldade. Mas a exploração em sua forma pura significa simplesmente identificar valor não utilizado e extraí-lo. Os ricos veem lacunas, fraquezas, oportunidades, e as exploram antes de qualquer outra pessoa. Isso nem sempre significa explorar pessoas diretamente. Significa explorar o timing, explorar o medo, explorar a ineficiência. Significa ver onde os outros desperdiçam e transformar esse desperdício em seu ganho. Pegue o medo, por exemplo. Quando os mercados caem, a pessoa comum entra em pânico e vende tudo com prejuízo. O predador explora esse medo e compra barato, multiplicando a riqueza enquanto os outros sangram. Pegue a atenção. Bilhões desperdiçam horas rolando em dispositivos. O predador explora isso capturando a atenção com narrativas, vendendo produtos e convertendo a distração em receita. Exploração não é crueldade. É realismo. Se você não explora, outra pessoa irá explorá-lo. É por isso que você continua quebrado. Não porque os outros são maus, mas porque lhe falta frieza para ver oportunidades na fraqueza dos outros. E, no entanto, até mesmo a exploração é perigosa sem controle. O que nos leva à lei da retenção. Os fracos acreditam que dar tudo conquista a confiança. Eles compartilham demais. Eles revelam planos. Eles expõem emoções. E, ao fazê-lo, eles entregam sua alavancagem. Os ricos retêm. Eles não revelam nada até que isso lhes sirva. Eles dominam a arte da divulgação parcial, fornecendo o suficiente apenas para criar interesse, desejo ou dependência, mas nunca o suficiente para serem previsíveis. Pense na negociação. O homem comum solta seu preço, seus limites, suas necessidades. O predador retém. Ele espera. Ele escuta. Ele calcula. Quando ele fala, o outro lado já está preso. A retenção cria mística. Mística cria poder. Poder cria riqueza. É por isso que os homens mais ricos muitas vezes parecem silenciosos, misteriosos, distantes. Eles não estão se escondendo porque são fracos. Eles estão se escondendo porque a exposição é vulnerabilidade. Agora, vamos juntar os fios. O silêncio dobra as pessoas. A ilegibilidade o protege. A paciência transforma o desespero em timing. A alavancagem torna os outros seu recurso. A narrativa molda a crença. A substituição o liberta da escravidão ao trabalho. A ilusão multiplica o valor a partir do nada. A exploração transforma o desperdício em riqueza. A retenção protege sua posição. Estes não são dicas. São armas. Armas sombrias, frias e precisas forjadas através de séculos de poder. E quando você as maneja, você para de ser uma vítima do jogo do dinheiro. Você se torna o jogo. Mas aqui está a mudança final. Identidade. A maioria das pessoas vive e morre como presa. Emocionais, previsíveis, acorrentadas a horas, salários e ilusões de justiça. Mas, uma vez que você começa a trilhar este caminho, você para de ser como elas. Você se torna um observador, um estrategista, um fantasma no mercado. Imagine. Enquanto os outros tropeçam cegamente, você anda com visão de raio-x. Você vê seus sinais, seus impulsos, suas fraquezas. E em vez de se juntar ao caos deles, você observa. Você espera. Você se move apenas quando o resultado já está decidido. É isso que significa ser ilegível, intocável, imparável. Você não está mais perseguindo a riqueza. Você está se posicionando para que a riqueza o persiga. E, uma vez que você prova esse poder, você nunca mais pode voltar. Porque, nesse ponto, você não é mais um deles. Você cruzou para algo superior, algo intocável. Agora, a questão permanece em como você aplica isso diariamente. Como você vive esta filosofia, não apenas a entende. É para onde vamos a seguir.
Para as operações da vida, para as estratégias do mundo real que transformam estas leis em sua armadura, suas armas, seu império. Você absorveu os princípios. Silêncio, ilegibilidade, paciência, alavancagem, narrativa, substituição, ilusão, exploração, retenção. Estas não são mais palavras abstratas. São armas. Mas uma arma não utilizada é apenas decoração. Para se tornar intocável, você deve levar estas leis para a sua vida diária de forma dissimulada, como uma lâmina oculta. Porque a riqueza não é construída apenas em grandes momentos. É construída nas pequenas escolhas diárias onde a maioria das pessoas falha. É aí que você se separa. É aí que você se torna algo diferente. Conversas. A maioria das pessoas usa palavras para preencher o espaço, para se provar, para se sentir vista. Mas você sabe melhor. Palavras são moeda. E a moeda deve ser investida, não desperdiçada. Quando você se senta com alguém, um amigo, um colega, um potencial parceiro, pratique o silêncio. Deixe-os falar. Deixe-os revelar. Você não está mais reagindo. Você está estudando. Toda hesitação, toda contradição, todo vazamento emocional se torna dado. E com o tempo, você notará que as pessoas imploram para preencher o silêncio que você cria. Elas lhe entregam informação, influência, até mesmo lealdade apenas para se sentirem confortáveis. O silêncio não é ausência. O silêncio é pressão. Negociações. A maioria dos amadores pensa que uma negociação é sobre impor sua posição. Eles falam, eles discutem, eles tentam vencer. Mas a negociação é guerra disfarçada de conversa. E na guerra, o soldado calmo sempre vence o frenético. Quando você negocia, sua ilegibilidade é sua armadura. Você não mostra entusiasmo. Você não mostra medo. Você não mostra desespero. Você espera. Você deixa o outro lado se expor. Então, quando o momento é certo, você explora. Você substitui seu silêncio pelo pânico deles. Você retém até que o acordo se incline a seu favor. E quando eles percebem que deram mais do que planejaram, já é tarde demais. Relacionamentos. O dinheiro não é apenas financeiro, é social. A influência é uma moeda que pode ser negociada, multiplicada, usada como arma. E aqui está a verdade brutal. A maioria das pessoas destrói sua influência por ser muito disponível, muito emocional, muito previsível. Você não fará isso. Você aplica a lei da retenção. Você não dá acesso total a todos. Você permanece ligeiramente distante, ligeiramente misterioso. Você oferece vislumbres de si mesmo, nunca o todo. E porque os humanos anseiam pelo que não conseguem entender completamente, esta retenção cria valor. As pessoas o perseguem. As pessoas investem em você. As pessoas o respeitam. Isso não é manipulação. É design. Você está construindo gravidade ao seu redor. Assim, a riqueza em todas as suas formas é atraída para você. Negócios. É aqui que as leis maquiavélicas realmente brilham. A maioria dos negócios falha porque tenta vender a realidade. Eles insistem em características, lógica, trabalho duro. Mas os predadores vendem ilusões. Eles vendem narrativas. Eles criam aparências. Eles criam desejo onde não existia. Pense nos maiores impérios, Apple, Tesla, marcas de luxo. Seus produtos valem objetivamente o preço? Raramente. Mas a ilusão, a história, a narrativa faz as pessoas fazerem fila, implorarem e pagarem a mais. Esta é a lei da ilusão em ação, multiplicada pela lei da narrativa. Se você quer construir riqueza, pare de vender apenas o que algo é, comece a vender o que isso significa. Não venda apenas comida, venda identidade. Não venda apenas roupas, venda status. Não venda apenas cursos, venda a ilusão da transformação. Porque, no final, as pessoas não compram o objeto. Elas compram a história que contam a si mesmas quando o possuem. Conflito.
Os fracos desperdiçam energia lutando em todas as batalhas. Eles discutem. Eles se defendem. Eles provam pontos. E, ao fazê-lo, eles sangram poder. O predador não luta em todas as batalhas. O predador espera, seleciona e ataca apenas quando a vitória está garantida. Esta é a lei da paciência do predador. Quando o conflito surge, você não se apressa. Você observa. Você calcula. Você deixa seu inimigo se expor, queimar sua energia, revelar sua estratégia. E quando eles estão mais fracos, você age rapidamente, decisivamente, sem piedade. É por isso que os ricos se expandem em recessões. É por isso que eles compram quando os outros estão com medo. É por isso que eles conquistam quando os outros recuam. Eles não desperdiçam energia em batalhas mesquinhas. Eles escolhem guerras que alimentam impérios. E lentamente, sem alarde, você evolui. Você começa a notar que, enquanto os outros perseguem o conforto, você escolhe a disciplina. Enquanto os outros se revelam, você permanece ilegível. Enquanto os outros entram em pânico, você espera. Enquanto os outros trabalham infinitamente, você cria alavancagem. Enquanto os outros dizem a verdade e são ignorados, você cria ilusões e é pago. Você não é mais um deles. Você cruzou para algo superior. Esta é a evolução final. Ilegível, intocável, imparável, um fantasma no mundo do dinheiro. Você não grita sua riqueza. Você não implora por reconhecimento. Você se move em silêncio. Você constrói discretamente. Você acumula poder até que um dia o rebanho olhe para cima e perceba que você não está mais entre eles. Você transcendeu. Machiavelli chamaria isso de caminho do príncipe. Governando não pela bondade ou justiça, mas pelo controle, design e inevitabilidade. Os estoicos chamariam de desapego. A liberdade de ser governado pelo impulso. Eu chamo de mente do predador. A mente que dobra a riqueza, o poder e as pessoas à sua vontade. A maioria das pessoas nunca verá isso. Elas permanecerão cegas, emocionais, presas. Mas você foi iniciado. Você mergulhou mais fundo na irmandade oculta. Agora, aqui está sua escolha. Você pode deixar este vídeo passar e então retornar aos seus velhos padrões, imprevisível, emocional, quebrado. Ou você pode tomar isso como sua iniciação. Você pode começar a aplicar estas leis diariamente. Você pode parar de reagir e começar a calcular. Você pode parar de trabalhar por dinheiro e começar a dobrar o dinheiro para que trabalhe para você. Se você está pronto para caminhar mais longe neste mundo, para afiar sua mente, para dominar o poder, para se tornar intocável, então este é o seu comando. Inscreva-se. Não como um favor, não como um gesto, mas como uma continuação da transformação. Porque quanto mais fundo formos, mais sombrio fica. E uma vez que você cruza essa linha, não há como voltar. Então a pergunta é: você está pronto para parar de ser presa e começar a se tornar predador?